estão me questionando com relação ao fato de alguns pastores estarem dizendo, né, ou profetizando, que o nosso papel não é ficar em casa, nosso papel seria estar na rua para enfrentar esse vírus, pregando a palavra de cabeça erguida. Eu não vou entrar na questão, no mérito da questão, no sentido de autoridade, porque nós já falamos sobre autoridade ontem. Deixei bem claro que é nossa obrigação aceitar o que a autoridade constituída está determinando. Então, já expliquei isso bem ontem, nós, pastores, não somos autoridades para determinar quem vai andar na rua e quem não vai, quem tem que sair à rua ou quem não tem. Essa autoridade está sobre o governo, está sobre os médicos, está sobre a ciência, aqueles que estudaram, que têm competência para dizer se temos que sair ou não de casa, né? Eu, como um velho já, e cardíaco, diabético, hipertenso e com tantas tendências a ser de alto risco nesse vírus, eu estou me precavendo, né? Então, como eu disse ontem, a ciência diz que nós temos que nos precaver. E a Bíblia confirma que Deus deu sabedoria para que a ciência se multiplique. E nós estamos vendo isso hoje. Tomara que eles consigam logo aí uma vacina para esse vírus o mais depressa possível. Enquanto isso, nós que estamos de quarentena, praticamente, ilhados dentro de casa, o que vamos aproveitar para fazer é o que estamos fazendo agora, nos unirmos e orarmos a Deus. Entretanto, outras pessoas também estão me perguntando se o que está acontecendo já é o Apocalipse, né? A minha área de atuação, todos meus alunos sabem disso, muitos dos que estão nos assistindo agora, muitos dos que assistiram à palestra de ontem, estão preocupados se nós já estamos vivendo esses momentos apocalípticos. Eu quero afirmar que sim, estamos vivendo sim, momentos apocalípticos que já estão previstos há muito tempo. Não sei se vocês acompanharam hoje a palavra do presidente dos Estados Unidos em relação à indecisão, o retardamento da China em dar o seu posicionamento sobre este vírus. Então, isso aí já está começando a acontecer, um arranhão entre essas duas grandes potências que estão hoje dominando praticamente a economia mundial, né? Então, isso aí tem a ver com a Bíblia. Se você lê Apocalipse, eu pretendo em outras oportunidades ler esses textos aqui com vocês. E o texto vai ser bem claro. Apocalipse 13, por exemplo, diz que ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender. Então veja que está falando de comércio, está falando de negócio, está falando de economia. Comprar e vender fala de economia, fala de comércio. Portanto, a besta vai trabalhar especificamente em controlar o comércio, né? Além de todos esses contextos das profecias bíblicas que falam sobre pestes, pragas e tantas outras coisas. Nós, como servos de Deus, temos que saber duas coisas importantes. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia está sendo cumprida? Ela é a palavra de Deus? Ou apenas parte dela é a palavra de Deus, como algumas igrejas pregam, alguns pastores pregam? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e cremos que ela é toda, a palavra de Deus toda, então o que nós vamos fazer com os textos apocalípticos? Que vamos fazer com as profecias de Jeremias, com as profecias de Isaías, de Ezequiel, não só me referindo a João em Apocalipse, mas em todos esses homens que profetizaram a respeito das coisas que aconteceriam. Como Zacarias, que se refere ao contexto do Messias que viria para salvar a própria Jerusalém da situação calamitosa, que ela se colocaria em ser dividida por causa do domínio do anticristo, que seria aceito por eles como Messias. Então, vejam que essa é uma situação de discussão. Muitos teólogos acham que não, que Apocalipse é um livro folclórico, mas eles se esquecem que Apocalipse é uma explanação do que Daniel nos deu como base, principalmente o capítulo 7, que fala da mudança de comportamento que estamos tendo, as mudanças de leis,
Hoje fiquei apavorado quando soube que no Rio de Janeiro os presos estão sendo soltos. Agora preste atenção, nós, cidadãos de bem, estamos ilhados dentro de casa e precisamos deixar que os nossos filhos trabalhem, que os nossos netos vão para a rua trabalhar, os ônibus continuam funcionando, os trens continuam funcionando e os criminosos estão sendo liberados, né, sem limite para voltarem para casa. Antes eles eram liberados para voltar em 7 dias, agora estão sendo liberados sem limite de volta. Isso por quê? Porque para que os criminosos não tenham condições de pegar o vírus, ora, se ninguém contaminado for até a cadeia levar o vírus até eles não têm a mínima condição de pegar o vírus lá. Mas lógico que nós temos visto que alguns políticos brasileiros estão sempre mancomunados com as coisas erradas. Mas não é esse o nosso propósito aqui, estamos aqui para interceder a Deus. O que temos que saber é que, se a Bíblia é a palavra de Deus, as profecias bíblicas vão se cumprir. Não importa o que nós façamos, não adianta a gente ir para a rua, chamar a igreja em oração e pedir para que Apocalipse não se cumpra, e pedir para que as profecias de Daniel não se cumpram, e pedir para que as profecias de Ezequiel não se cumpram. Se você analisar bem, por exemplo, Isaías 36, 37, 39, ele fala especificamente da volta do povo de Israel para a sua terra. E nenhum estudioso sério, nenhum teólogo sério que trabalha com escatologia vai deixar de lado esses momentos fantásticos da história da volta de Israel a ser nação a partir de 14 de maio de 1948. Então isso já está se cumprindo. Vocês vejam que são várias coisas unidas que, com o tempo, quem sabe, enquanto durar essa quarentena, nós podemos conversar por aqui e, quem sabe, discutir esses temas todos que são muito importantes. A questão é, a Bíblia é a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela tem que se cumprir, não adianta. Então não adianta você orar para o diabo se converter, fazer uma reunião de oração para salvar os demônios. Existem coisas que são impossíveis, a oração não vai resolver, não vai. Quando as coisas vêm de Deus, elas têm que acontecer. Como eu disse ontem, se pegarmos lá no Êxodo capítulo 12, você vai ver o mandamento de Deus a respeito da Páscoa, e quando ele estabelece que o anjo da morte ia passar por punição da parte dele, Deus, ele mandando o anjo da morte passar, ele controlando todas as coisas, vejam que ele estabelece que os filhos dele, os filhos de Israel, ficassem dentro de suas casas, reunidos com o cordeiro sobre a mesa, o cordeiro que é o tipo do nosso Senhor Jesus Cristo, reunido a família. Então aquele que estivesse do lado de fora da casa seria contaminado, seria morto pelo anjo da morte, mas todos que ficassem em casa e acatassem a ordenança do Senhor seriam salvos. Não quero dizer com isso que todos que ficarem em casa não vão ser contaminados, ou que todos que saírem de suas casas serão contaminados. Mas eu só estou dando isso como exemplo, para que vocês possam entender como Deus age. Hoje estão citando muitas vezes Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, então eu vou para a rua sim, porque o vírus não vai me atingir. Eu acho um pouco precipitado, na minha opinião, como eu disse ontem, isso é tentar ao Senhor Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus, é um dos mandamentos importantes, e foi o que Jesus citou para Satanás. Não tentar ao Senhor, não fazer com que Deus faça aquilo que ele não planejou nem decidiu fazer. Nós temos que fazer aquilo que é preciso fazer, e é isso que estamos nos propondo aqui nesse momento, orar. Não está aqui a nossa ideia em nenhum momento criticar pastores ou denominações, se estão ou não fazendo o que estão. A nossa ideia agora é simplesmente orar e pedir ao Senhor que esteja sobre nós. Porque são vários os textos que nós poderíamos usar como base para lermos neste momento. Mas a profecia tem que se cumprir. Veja, se você colocar, por exemplo, Jeremias capítulo 1, que eu separei aqui rapidamente. Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, o Senhor me disse, você viu bem,
pois velo pela minha palavra para a cumprir. Então, Deus está cumprindo a sua palavra. Então, quando Jesus disse que o mundo, nós teríamos grandes aflições e que passaríamos por momentos de muitas tribulações, todos esses momentos, né, da grande tribulação e desse passar pelo momento de transição, temos que passar por ele. Se a dor vier, temos que enfrentar a dor. Se a luta vier, temos que enfrentar a luta. Então, temos que enfrentar com a cabeça erguida, como eu disse ontem, o peito erguido, com o olhar de vencedor. Nada de ficar derrotado dentro de casa, se achando desprezado, porque Deus não está curando de um vírus. Não, na minha opinião, esse vírus está agindo pela permissão do Senhor, né? Vocês vejam que as profecias bíblicas, o próprio contexto dos chifres previstos lá no sonho de Nabucodonosor, nos dedos dos pés da estátua do seu sonho e nos chifres estabelecidos pelo animal gigantesco e poderoso visto por Daniel no capítulo 7, estão apontando para a Europa. E as grandes nações, os grandes chifres, os grandes comandantes, né, dessas grandes cabeças que lideram o mundo. Veja que a Europa sempre dominou o mundo em todo o contexto da Idade Média, sempre a Europa, desde que a civilização se entende como adiantada, desde o Império Romano, o Império Grego, a Europa domina o mundo. Então, a Igreja Romana, Católica, dominou o mundo. E até então, a Europa tem sido a ditadora de tudo. E agora, nós estamos vendo as coisas mudando. A Europa sendo atingida terrivelmente. A França, com aqueles problemas lá com relação aos muçulmanos, e agora a Itália, com esses problemas com relação ao vírus. Enfim, estamos vendo a queda desses grandes impérios. Como Daniel disse que 3 das grandes chifres cairiam para que um pequeno chifre sobrevivesse, um pequeno chifre saísse do meio desses outros para ser a ponta que dominaria o mundo. Lógico que essa ponta que vai dominar o mundo é Israel. E a gente tem que falar sobre isso com mais calma depois, para que todos possam entender bem os textos bíblicos. Então, como eu prometi, eu queria ler com vocês alguns textos importantes que eu separei para nós comentarmos. Vocês podem ver que esses últimos momentos, eles são de muita importância, muita importância. O acontecimento geral, global, está apontando para que os momentos apocalípticos se cumpram, né? A Israel toda reunida já e os rabinos já decretando a volta do Messias. Estão colocando já o povo alerta, clamando pelo seu Messias. E nós sabemos que o que Israel espera, o Messias, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, eles serão enganados por um falso Messias, que nós conhecemos biblicamente pelo Anticristo. E eles serão possuídos por este indivíduo que vai fazer um pacto de 7 semanas e no meio das 7 semanas ele mesmo vai trair este pacto com os judeus. E eles serão atormentados e perseguidos. Mas eu quero que nós, servos de Deus, entendamos que as grandes profecias para nós, elas estão nos dando a salvação, a libertação disso tudo. Repare, por exemplo, que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, ele comenta nos 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. Ele diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombarias, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo onde está as promessas da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio. Então vejam, esse texto, o nosso querido apóstolo Pedro está dizendo que a fé das pessoas estaria abalada, que elas não acreditariam mais na volta de Jesus. Não acreditariam mais que Jesus cumpriria a sua palavra quando ele disse: eu vou, mas eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também.
a promessa feita por Jesus, eu não acredito que ele vai deixar de cumprir, né? Mas hoje, muitos lugares estão esquecendo dessa promessa, esquecendo que o Senhor Jesus vai voltar. Ele assumiu esse compromisso de voltar para buscar os seus remidos, para reunir a sua igreja, tanto os mortos, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos, nós, ou quem sabe outros depois de nós, serão arrebatados para que no céu haja um encontro glorioso. Eu creio nesses textos, creio na Bíblia toda, sou de uma teologia completamente ortodoxa, não abro mão da minha ortodoxia, porque eu não creio que a Bíblia seja uma balela. Não creio que alguns pedaços da Bíblia valham e o restante não. Para mim, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E creio que ela se cumpre, como também estou esperando o cumprimento de todos os outros textos. Porém, nós estamos guardados pela promessa do Senhor, que nos livraria dos dias desta maldição. Cremos que o Senhor está sempre controlando a nossa vida, nos dando autoridade sobre todas as coisas, espirituais e também materiais. Portanto, mesmo que você esteja numa situação de risco, como é o meu caso, não fique atribulado, não fique apavorado, não fique cabisbaixo, não se deixe vencer por estas coisas que estão sendo ditas. Realmente, a humanidade está enfrentando momentos difíceis, mas nós sabemos que tudo isso está previsto nas Escrituras Sagradas. Então está na hora de nós, crentes, lermos mais a palavra, estudarmos mais as Escrituras, para termos mais fé na palavra como ela é. Não adianta ficar decorando versículos, como alguém hoje me mandou um texto de um salmo dizendo que o Senhor vai guardar o povo de todos esses males. Não é bem assim, queridos. Nós sabemos que Deus guardou Daniel na cova dos leões, mas o escritor aos Hebreus diz que muitos foram comidos por feras. Lá, Daniel também diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram guardados por Deus na fornalha de fogo. Mas a história nos prova que muitos dos santos foram queimados em fogueiras por não negarem a fé no Senhor Jesus. Então, fique de pé na sua fé. Encare os problemas de peito erguido, olhando para o céu, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É importante isso, que nós não desviemos deste propósito de fé, de olharmos para o Senhor como um companheiro, como aquele que está conosco. Já passei várias vezes internado, já passei por situações difíceis, já tive cirurgia de peito aberto, 3 safenas, 2 mamárias, diabetes altíssima, crise de alergia por causa da psoríase. Enfim, tantas vezes os médicos disseram que eu ia morrer, mas até aqui o Senhor me permitiu sobreviver, e querendo Ele, se for o caso amanhã, que esse vírus venha e me pegue, a vontade é dEle. Eu sou dEle, eu vivo para Ele, e é para Ele que nós profetizamos e vivemos. Somos do Senhor. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, pense nisso, meu irmão. Não se deixe abater pela enfermidade. A enfermidade, ela só tem condição de afetar o teu corpo. Eu tenho artrite psoriática, eu tenho psoríase no corpo, eu tenho coração com problema, tenho diabetes que está me matando nesses últimos dias, mas a minha alma não tem nada disso. Minha alma está guardada, minha alma está protegida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado naquela cruz. Eu creio na salvação, eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?